Em um dos nossos vídeos, eu falei que as escravizadas no período colonial e depois regencial aqui no Brasil utilizavam diversos métodos anticonceptivos e entre esses eu citei o caso da planta chamada alumã, que era proibida ter essa planta aqui na Cis Maria Vitória. Neste vídeo eu vou falar sobre um outro método anticonceptivo muito utilizado no Brasil, que as escravizadas utilizavam dessa vez para abortar. Esse método é conhecido como geofagia. A geofagia é conhecido como uma síndrome onde a pessoa começa a comer terra. Quando a mulher está grávida ou está na iminência da gravidez, quando ela começa a comer alguns tipos de argila, não qualquer tipo de argila, a chance dela abortar é muito grande. Então, a geofagia era o método mais utilizado, até porque era impossível apartar o escravo da terra. E sempre que possível, o escravizado encontrava uma argila específica e a mulher então que queria abortar começava a comer pequenas doses daquela argila, que ia provocar uma má formação no feto e obviamente provocar o seu aborto. Obviamente que o aborto era utilizado porque a escravizada não queria que o filho dela tivesse o mesmo sofrimento que ela tinha. Não sou eu que vou julgar se uma pessoa que fez aborto nessas condições é certo ou errado. O que a história nos mostra é que um escravizado africano custava muito caro e muitos senhores de escravos, donos de fazendas, faziam o possível e o impossível para que as mulheres, todas as mulheres engravidassem para poder gerar para eles mais um escravo a custo zero. Em um dos nossos vídeos eu falo sobre a utilização do escravo como reprodutor. Ou seja, era utilizado um escravizado que tinha como função fazer o que eles chamavam de enxertar as escravizadas, as mulheres escravizadas. Então tinha um perfil, né, de pessoas. Essa prática era muito comum no estado de São Paulo e em Minas Gerais, com um trabalho de seleção genética para que pegassem alguns escravizados com determinado perfil, e esses escravizados recebiam alimentação especial e depois saíam, eram até alugados para irem engravidar escravas de outros fazendeiros ou da mesma fazenda. Talvez, então, algumas escravizadas, diante da falta de alguma esperança em relação à escravidão, utilizavam a geofagia. Comia terra em pequenas doses, e essas terras provocavam sérios danos no feto nos seus primeiros meses. A argila que as escravizadas recorriam não é essa argila que a gente encontra hoje em casas de artesanato, né, de materiais aí, não. Era uma argila, uma argila cinza, também conhecida como barro de telha. Essa argila ela é encontrada em profundidade de 1 metro e meio do solo convencional, em lugares brejais, próximos às brejos, aguadas e tudo mais. Então, infelizmente, muitas das nossas ancestrais tiveram de recorrer a esse método terrível, que é o aborto, para não gerar um novo escravo para sofrer como elas sofriam. O hábito de comer algumas substâncias como tijolo, giz, sabonete, terra, é chamado de picamalácia. A picamalácia é uma síndrome que algumas pessoas têm, que começam a comer coisas não convencionais. E a picamalácia ela é comum no período da gravidez, quando a mulher começa a ter desejos estranhos, provocados realmente por alguns excessos de hormônios ou até mesmo de falta de alguns nutrientes, que faz com que a mulher tenha esses desejos estranhos e comam
terra, barro, tal. Nesse caso, normalmente o desejo é rápido, a mulher não fica durante o período da gravidez comendo aquela mesma coisa. As mulheres que têm alguma síndrome de pica-malácia, assim, não passam muito período comendo terra, nem sabonete, nem giz, fósforo, esse tipo de coisa aí. Então é uma coisa rápida que acaba não prejudicando o bebê em si. Já no caso das escravizadas, comia-se terra ao longo da gravidez inteira, principalmente nos primeiros meses, para provocar o aborto. Então, veja vocês a que ponto chegam as pessoas. A escravidão era tão terrível, a escravidão era tão cruel, que levava algumas pessoas a cometer o aborto. É uma coisa muito complicada que precisamos rever, que precisamos fazer uma releitura para ver por que isso era tão comum no Brasil. Por último, é bom que se diga que toda vez que um senhor de escravos, um capataz, descobria que uma escrava tinha abortado, ela era severamente castigada. Eu estou dizendo severamente castigada. Costuma-se dizer que o maior castigo era dado quando o escravizado tentava matar o seu feitor, o dono da fazenda, o colono, enfim. Era realmente um castigo muito grande. O segundo castigo, também bem, digamos assim, cruel, era quando o escravizado era capturado devido a uma fuga, uma tentativa de fuga. E a terceira era o açoitamento quando a mulher abortava. Então, quando aquela escravizada tentava abortar e aquilo era sabido por parte do seu capataz, ela sofria muito, 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 muito. Há casos em que a pessoa, após ser chicoteada até desmaiar, ela é mantida em um tipo de túnel de madeira, de cócoras, durante dias e mais dias, sem poder se levantar. E esse túnel colocado ao sol, onde ali tinha uma temperatura muito alta. Essa prática, por sinal, também era muito comum no sul dos Estados Unidos, nas plantações de algodão. Então, agora você também está sabendo dessa crueldade que foi feita contra o nosso povo. Eu estou aqui tentando levar um pouquinho do meu conhecimento, das minhas pesquisas para você. Espero que você aprenda muito, que você compartilhe, me mande comentários, o que é que você está achando, algum assunto que você queira que eu possa falar dentro dessa temática, né, da escravidão aqui no sul da Bahia, aqui nas margens do Rio Cachoeira. E eu quero também que você divulgue esse nosso trabalho. Quanto mais pessoas souberem das verdades, das realidades da escravidão, melhor, para que as pessoas tenham conhecimento e para que isso jamais se repita. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima oportunidade.